Caminho do coração. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Leomar Ribeiro, diretor nacional da Rede Mundial de Oração do Papa, o Apostolado da Oração, o Movimento Eucarístico Jovem no Brasil. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a intenção de oração do Papa para este mês de agosto. Nós sabemos que a crise da pandemia, que ainda não ficou para trás, tem tido consequências socioeconômicas muito graves, não só nas grandes empresas, mas também, sobretudo, entre pequenos e médios empresários, artesãos, pessoas que trabalham no comércio, nas oficinas, no serviço de limpeza, nos transportes e tantos outros. O sacrifício dessas pessoas para encontrar uma saída nesta crise, para salvar suas empresas e os seus empregados, tem sido enorme. O Papa Francisco quis agradecê-los pelo seu trabalho nessa intenção de oração para esse mês. Falando da crise econômica que está atingindo diferentes países e das suas consequências sociais, o Papa lembra que entre os mais afetados estão os pequenos e médios empresários. Isso tem efeitos muito prejudiciais para as nossas sociedades, uma vez que esses empresários são os que dedicam a sua enorme capacidade criativa para mudar as coisas a partir de baixo. Então vamos ver o vídeo do Papa, depois nós retomamos a nossa conversa. Como consecuencia de la pandemia y de las guerras, el mundo se enfrenta a una grave crisis socioeconómica. Todavía no nos dimos cuenta. Y entre los grandes perjudicados están los pequeños y medianos empresarios, los de los comercios, los talleres, la limpieza, el transporte y tantos otros. Los que no salen en las listas de los más ricos y poderosos, y a pesar de las dificultades, crean puestos de trabajo, manteniendo su responsabilidad social. Los que invierten en el bien común en lugar de esconder su dinero en paraísos fiscales. Todos ellos dedican una enorme capacidad creativa a cambiar las cosas desde abajo, desde donde siempre sale la mejor creatividad. Y con valor, con esfuerzo, con sacrificio, invierten en la vida generando bienestar, oportunidades y trabajo. Recemos para que los pequeños y medianos empresarios, duramente afectados por la crisis económica y social, encuentren los medios necesarios para continuar su actividad al servicio de las comunidades en las que viven. Como vimos no vídeo do Papa, o Papa Francisco destaca então o valor, o esforço e o sacrifício dos pequenos e médios empresários. Ele diz que aqueles que, por exemplo, têm um comércio ou uma loja, investem na vida, gerando bem-estar, oportunidade de trabalho. E não se pode esquecer esse impacto negativo que a crise, sobretudo a crise agora do Covid, tem nas pequenas e médias empresas. E o Papa nos convida a oferecer a nossa prece, a nossa oração, para que os pequenos e médios empresários, duramente atingidos pela crise econômica e social, possa encontrar os meios necessários para continuar suas atividades a serviço das comunidades em que vive. Então, a crise que nós estamos atravessando é como um mar agitado. Ventos fortes, águas agitadas, instabilidade, cansaço, crise econômica, empobrecimento das populações de um lado e, de outro lado, algumas pessoas que, sem escrúpulo nenhum, levam vantagem na desgraça e no sofrimento alheio. Como resultado da pandemia e das guerras, o mundo enfrenta uma grave crise socioeconômica.
diz o Papa, salientando que os pequenos e médios empresários estão entre os mais atingidos. De acordo com os dados do Banco Mundial de 2021, uma em cada 4 empresas perdeu metade do seu volume de negócios devido à pandemia. Além disso, o apoio público é muito fraco, precisamente onde ele é mais necessário, nos países pobres, para as pequenas empresas. Nesse sentido, o Papa reforça, elogia aqueles que com coragem, com esforço, com sacrifício, investem na vida, geram bem-estar, geram oportunidades, geram trabalho. Os pequenos e médios empresários incluem aqueles que gerenciam uma loja, um restaurante, uma oficina, entre tantos outros. São aqueles que não aparecem, como diz o Papa, na lista dos mais ricos e poderosos, mas que, apesar das dificuldades, criam empregos, mantêm a sua responsabilidade social. O nosso diretor internacional, o padre Frederico Fornos, comentando essa intenção do Papa, ele afirma que as crises que nós estamos vivendo são, como diz o Papa, um momento Noé, ou seja, uma oportunidade para construir algo diferente. Vocês se recordam que o Papa chama de momento Noé? Noé foi aquele que lá no Gênesis, diante de toda a destruição, o dilúvio, ele é convidado então a preservar a memória. Isso é que faz Noé. Deus o convida a construir uma arca, onde nessa arca está um casal de cada espécie de animal, está Noé, sua mulher e seus filhos. Então, para dizer que nos momentos de crise, sempre alguém mantém a memória. Isso é muito importante. Também para nós. No momento da crise que nós estamos vivendo, que são crises de todos os sentidos, manter a memória, conservar a memória, rezar é muito importante. E como a intenção está ligada com os empreendedores pequenos e médios, o Papa reforça isso. Eles são de grande importância, porque nesse momento de crise, podemos dizer, nesse momento de mar revolto, a força criativa dos pequenos e médios empresários, sua capacidade de fornecer novidade, de soluções a partir de baixo, sem eles não seria possível atravessar essa crise da pandemia de Covid. E eles continuam mais necessários do que nunca. Por isso que é muito importante rezar por eles. Pensem vocês, por exemplo, que as dificuldades desse tempo foi que muitas, a gente imagina todos os pequenos mercados no Brasil, as pequenas vendinhas no Brasil, que foram fechadas durante a pandemia, porque ninguém saía de casa. A gente pensa logo nas grandes empresas, mas imagine os pequenos comércios das cidades. Quantos que não vão se recuperar? Quantos que tiveram que fechar a porta definitivamente? Quando a gente olha aqui em alguns bairros de São Paulo mesmo, alguns restaurantes pequenos que existiam já não existem mais. Ou seja, 2 anos fechados, é impossível você manter os funcionários, você manter um staff de gente trabalhando que lhe permite depois continuar isso. Então isso não é fácil. Eu sempre digo que a própria sede nacional é um projeto de pequeno empreendedorismo. Nós temos alguns funcionários, pessoas que trabalham conosco, e nós funcionamos não com um projeto de renda, mas com as doações, com a venda de material, com aquilo que a gente vai fazendo, a gente vai tentando manter também a vida dos que trabalham conosco. Era muito mais fácil ter fechado as portas da sede nacional por 2 anos, ter feito a demissão dos que trabalham conosco, Angélica, Elda, Everson, e recontratá-los depois. Mas nós não fizemos isso. Mas nem todo mundo foi capaz de fazer isso. Nem todas as empresas foram capazes de fazer isso, nem todas as paróquias foram capazes de fazer isso, ou diminuíram salário, ou diminuíram carga horária, diminuíram, então, às vezes, diminuíram também as pessoas que trabalham. Então, veja o que essa crise provocou. O Papa está recordando para a gente que, no meio disso tudo, os pequenos empresários, os pequenos empreendedores deram a volta por cima. Estão conseguindo também, passado esse tempo mais duro da pandemia, continuar acreditando que é possível uma economia mais solidária, um mundo mais igualitário. Não há
tanta diferença entre uns e outros, não haja essa disparidade entre gente que tem tanto dinheiro e gente que não tem nada. Na nossa revista Mensageiro do Coração de Jesus, vocês encontram uma experiência dessa narrada lá nas páginas 65 até a página 68, que é uma experiência, podemos dizer assim, de associação, de cooperativismo. É uma associação de mulheres no Córrego da Prata, lá em Anchieta, no Espírito Santo, numa das comunidades da paróquia de Anchieta, em que eles construíram já, há alguns anos atrás, né, um espaço para a produção de produtos. As mulheres daquela região. Mulheres que às vezes permaneciam em casa, seus maridos iam trabalhar na roça ou iam trabalhar fora, muitos motoristas de caminhão também naquela região, e elas disseram, bom, além de cuidar da casa, o que nós poderíamos fazer para não ficar nessa ociosidade? Criaram uma associação que produz pão, biscoito, licor, doces, e isso tem sido muito interessante, porque são anos que elas estão trabalhando nisso, então vocês podem depois ler lá na revista, né? Em 2003, elas compraram um terreno onde construíram uma cozinha industrial em parceria com o governo municipal e o governo federal. Em 2015, a associação concorreu ao prêmio Mulheres de Negócio do Sebrae. E como diz, então, elas mesmas, a história ficou conhecida no estado do Espírito Santo, porque alcançaram o primeiro lugar nesta categoria de mulheres de negócio. Com esse resultado, passaram para outra fase e conquistaram o 5º lugar a nível nacional de mulheres de negócio. Olha que legal. E elas dizem, ficamos imensamente satisfeitas, pois uma humilde associação do interior ser reconhecida nacionalmente foi quase inacreditável. E algumas informações, então, que nós temos, vocês poderão ler lá na revista também, que nos ajuda para a gente compreender essa importância. Então, uma das perguntas é essa: como é que vocês conciliam o trabalho pessoal com a vida pessoal? E elas respondem, uma atividade muito corrida, exige muito da associada. Começamos às 7 da manhã, normalmente encerramos às vezes às 5 da tarde. Isso sem contar as equipes de venda, que têm suas atividades um pouco mais estendidas, saem por volta das 6h30, nos dias de semana e no sábado, às vezes, às 4 da manhã, porque vendem nas feiras das cidades. Mas mesmo com toda essa extensão de horas trabalhadas, conseguimos atender às necessidades de nossas famílias, pois nossos familiares colaboram para que tudo seja feito perfeito no retorno ao lar. Então é bonito perceber que a família está envolvida nesse projeto também. E eu dou testemunho pessoal, porque fui pároco dessas senhoras que hoje formam a associação lá do Córrego da Prata, e vejo que são senhoras simples, singelas, lá do interior, que não só estão pensando na questão econômica, na questão do dinheiro, mas é de fazer bem, é de modificar o mundo com pequenas ações. Então vamos rezar, pedir como o Papa nos pede esse mês, rezar juntos, intercedendo, oferecendo a nossa oração, para que os pequenos e os médios empreendedores possam cada vez mais contar com o nosso apoio, com a nossa compreensão. O que vai salvar o mundo são pequenos projetos. Não pensem vocês que são os grandes projetos que salvam o mundo. Grandes projetos, às vezes, têm sempre aquela ideia de ser como um tentáculo, de ir se sobrepondo a todas as realidades e a todas as pessoas. São os pequenos projetos. Então, peçamos por todos os que trabalham, por todos que trabalham também nesses pequenos projetos que vão fazendo a vida ser um pouco mais melhor. Deus abençoe você e até a próxima semana, se Deus quiser. Oração ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias
e nos corações de todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.